Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Às vezes, não entendemos o porquê dos acontecimentos que nos sobrevêm, mas compreendemos que nosso Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso e tem o controle de tudo. Deus tem agido para que o Evangelho seja pregado e deseja que todos sejam salvos. É exatamente aí que entra o seu cuidado, proteção e seus planos para cada um de nós. Mesmo que venha tempestades violentas, mesmo que nos cerquem perigos, o que importa é fazer o que é importante para o nosso Rei Jesus. De 18 de setembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023, estaremos em uma corrente onde nos aquietaremos, confiando no Senhor, e oraremos para que todos que creem recebam o Espírito Santo. Corrente de Jerusalém a Roma, em um navio. Todo dia, 7 da noite, na Igreja da Bendita Esperança. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós estamos aqui nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira, para trazermos uma palavra da parte de Deus. Vamos comentar a respeito de algum assunto das Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar sobre o livro de Joel. Você já leu o livro de Joel todo? São só 3 capítulos. Talvez você nunca leu o livro de Joel todo. Leia o livro de Joel, tá bom? E com estas informações que vamos passar para você, vai clarear mais o seu entendimento a respeito do livro de Joel. Talvez você nunca tenha lido o livro de Joel, mas já ouviu alguma pregação de algum trecho deste livro, deste profeta, deste homem de Deus do passado. O livro de Joel está aqui no Velho Testamento e eu começo dizendo para você que o livro de Joel ele é totalmente apocalíptico. Tudo que você vê aqui no livro de Joel
você vai encontrar no livro do Apocalipse. Por exemplo, o capítulo 1, ele é um tratado a respeito da fome. Ele é uma profecia a respeito da fome que vai vir a esse mundo depois que Jesus arrebatar a igreja aqui, na grande tribulação. Ou seja, nós vemos o cavaleiro do cavalo preto, nós vemos a fome, nós vemos o terceiro selo aqui no capítulo 1 de Joel. No capítulo 2, nós vemos a quinta trombeta. Se você ler o capítulo 2 de Joel, do versículo 1 ao 12, e ler Apocalipse 9, do 1 ao 12, você vai ver que se trata do mesmo acontecimento. Joel, ele profetizou a respeito dos 5 meses em que os gafanhotos do abismo virão para este mundo para atormentar as pessoas. É exatamente neste período de 5 meses que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor, que os homens vão buscar a morte, vão ter desejo de morrer e a morte vai fugir deles. Então, leia para você ver, compare. Leia Joel capítulo 2, do versículo 1 ao 12, depois leia Apocalipse 9, do 1 ao 12. E você vai ver que está falando do mesmo evento que vai acontecer. O dia do Senhor, ele ainda não veio. Para o dia do Senhor vir, e dia do Senhor nós temos falado, ensinado, que é um período de tempo, não é um dia de 24 horas. Por exemplo, a quinta trombeta, ela será tocada e vai haver 5 meses de tormento aqui nessa terra. Esses 5 meses fazem parte do dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um tempo que há de vir sobre essa terra, para trazer dores sobre o povo de Israel e para trazer a ira contra aqueles que se mantêm rebeldes ao Evangelho. Então, se você ler aqui, você vai ver que está falando do mesmo evento. Por exemplo, nós podemos ver falando do milênio aqui no livro de Joel, e lá no Apocalipse fala do milênio. Aqui fala do julgamento das nações. Esse julgamento das nações nós podemos ver lá em Mateus 25. Jesus fala do julgamento das nações. E Apocalipse, lá no capítulo 20, também fala desse julgamento das nações. Por exemplo, aqui fala que os gentios, os exércitos do mundo, eles vão se congregar contra o Senhor. Aqui está dito. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, nós vemos a besta congregada para pelejar contra o Senhor. Lá em Apocalipse 19. Nós vimos aqui também. Lá em Apocalipse nós vemos a ceifa e a vidima. A ceifa e a vidima. Aqui também, em Joel, nós vimos também, aqui no capítulo 3, no versículo 13, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o largar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Aí diz aqui, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém. E por aí vai. Nesse versículo 16 mesmo diz, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Filhos de Israel, povo. Ou seja, isso aqui equivale a Apocalipse 12, quando diz que o povo de Deus, representado pela mulher que há de dar à luz,
ao filho que há de reger as nações com vara de ferro. Que mulher é essa? A nação de Israel. É porque Israel há de se converter ao Senhor Jesus. Eles hão de clamar e dizer: Hosana, o que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vai vir para eles, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Jesus ele vem no arrebatamento para levar a igreja, mas depois ele vem para Israel. Porque igreja é um povo de Deus, mas Israel é outro povo de Deus. Hoje nós estamos no ano aceitável do Senhor, no tempo da graça, e todos aqueles entre judeus e gentios que creem no Evangelho, eles passam a fazer parte da igreja de nosso Senhor. Eles passam a fazer parte da igreja do nosso Senhor. Agora, vai chegar um momento que o ano aceitável do Senhor vai ter um fim. Então virá o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Não é isso que está escrito lá em Isaías? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Nós já estamos no ano aceitável do Senhor. O Espírito e a noiva diz: vem, quem quiser, quem tem sede, beba de graça da água da vida. O Espírito Santo está na terra, a igreja também, as igrejas, estão na terra, o Evangelho está sendo pregado, o amor da verdade está aí, para quem quiser acolhê-lo. Mas a maioria ainda continua seguindo no caminho da perdição, o caminho que leva para o inferno. Mas aqueles que entraram pelo caminho estreito, que nasceram de novo, que creram no Evangelho e têm a vida eterna, a qualquer momento eles sumirão da terra. Pode ser ainda hoje. Pode ser antes de eu terminar essa palavra. E Jesus vai arrebatar a igreja. Então começa o grande e terrível dia do Senhor, como diz aqui em Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Veja que está falando aqui de um povo que há de vir para a terra. E lá em Apocalipse descreve esse povo. Esse povo está lá no abismo, nunca veio para a terra, mas vai vir. E esse povo vai causar o primeiro ai. Serão 3 ais entre o arrebatamento da igreja, que vai acontecer a qualquer momento, e a segunda vinda do Senhor visivelmente. Vão ter 3 ais que estão descritos lá no Apocalipse. E o primeiro ai é esse. O tormento vai ser tão grande que lá em Apocalipse está dizendo que os homens serão atormentados com o tormento que é causado quando o escorpião fere o homem. Eles vão desejar morrer, mas não vão conseguir nem morrer, porque a morte fugirá deles. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. O mesmo evento que Joel detalha aqui. Como diz aqui no versículo 4, a sua aparência é como de cavalos e de cavaleiros assim correm, como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes. Olha, vai ser muito triste. No versículo 8 diz: ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Por quê? Porque eles vão vir tão organizados que lá em Apocalipse diz que eles têm como rei a Abaddon, e em grego o nome dele é Apolion, o rei desses gafanhotos. Apolion. E em hebraico é Abaddon. Então eles têm até um comandante e vão vir organizadamente e nada vai poder detê-los. Quando diz aqui, cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Ou seja,
não vai ter arma para detê-los. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Olha que tristeza, hein? Vão entrar pelas janelas, vão entrar subir no muro. Não vai ter muro, não vai ter janela, não vai ter nada para deter essas criaturas que virão para a terra. E diz assim, diante dele, ou seja, desse povo que há de vir, tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E lá em Apocalipse 9, depois você leia tudo, viu? Compare, eu estou apenas lendo alguns versículos só, mas depois você compare para ver se eu estou ensinando algo errado ou algo certo. Por exemplo, Apocalipse 9 diz aqui, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, é o que diz lá em Joel. E da fumaça vieram gafanhotos. Lá em Joel não diz que esse povo vem saltando? A característica de gafanhotos, né? Só que esses gafanhotos não são aqueles animaizinhos pequenininhos que devoram as lavouras, não. São criaturas piores que estão lá no abismo. É um povo que nunca teve na terra. É outra espécie de gafanhoto. Aí diz aqui, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Olha aí. Versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando o fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha que coisa. Tá vendo? Versículo 6, vou ler de novo. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E diz assim, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos, ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram rostos de homens, como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, está vendo? Eu não li o versículo 1, o versículo 1 diz, e o 5º anjo tocou a sua trombeta, ou seja, a 5ª trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí o versículo 11 diz assim, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ais. Viu, meu irmão, minha irmã? Se você prestou atenção, você viu que o que está lá em Joel capítulo 2, do 1 ao 12, é o mesmo que está aqui em Apocalipse do 9, do 1 ao 12. Que maravilha, né? Pastor Eliezer, por que eu devo saber disso? Você deve saber disso para você não ser enganada ou enganado, porque os pregadores inimigos da cruz de Cristo, da teologia da prosperidade, eles usam muito o livro de Joel para ensinar a teologia da prosperidade. E não tem nada a ver. O livro de Joel é uma profecia que não se cumpriu ainda. Vai se cumprir. Multidões, multidões no vale da decisão. É uma profecia do que vai haver quando Jesus voltar. Ele há de julgar as nações. Colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, dirá, porque tive fome, não me deste de comer, os cabritos, né? Estive preso e não foste ver-me, não é? E para as ovelhas ele vai dizer,
Eu tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Jesus vai deixar claro ali que as ovelhas são aqueles que trataram bem o povo de Israel na grande tribulação. E os cabritos, os bodes, são aqueles que trataram mal o povo judeu na grande tribulação. Meu irmão, minha irmã, para terminar essa palavra, só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que leem a Bíblia e acreditam e aqueles que ou não leem ou leem e não acreditam. Eu acredito no que está escrito aqui e Deus não é Deus de confusão. Essa semana eu tive um sonho e alguém gritava: Deus não é Deus de confusão. 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 Era só isso o sonho. E realmente Deus não é Deus de confusão. Deus não ia inspirar ou dar a sua palavra e preservar a sua palavra. Deus não iria preservar a sua palavra aqui. Deus não iria preservar a sua palavra para que as pessoas lessem e ficassem confusas. Deus não nos deu a Bíblia para a gente ler, para nós lermos e ficarmos confusos. Não. Quem crê não será confundido. Não está escrito isso? Aquele que crê não será confundido? Então, quem crê. Agora, quem não crê, não entende, alegoriza, espiritualiza o que não é para alegorizar nem espiritualizar, mas nós somos daqueles que cremos na palavra de Deus. Que Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. E nós vamos terminar esse vídeo deixando um vídeo do dia 23 de julho do ano passado, 2021, quando nós fizemos um trabalho missionário lá em Pracinha, né? Foi a segunda vez que nós passamos lá. Você vai assistir aí 4 minutos desta reunião, a palavra, né? 4 minutos apenas. Ouça aí esse vídeo que mostra um pouco do nosso trabalho missionário. Que Deus abençoe e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomando a Pedro, a Tiago e a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Veja que exatamente aqui começa o sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela noite, neste mesmo jardim do Getsêmani, porque nós lemos aí que eles foram para onde? Para um lugar chamado Getsêmani. Era um jardim que fica lá no pé do Monte das Oliveiras. Então eles foram, Jesus e seus discípulos, para o Getsêmani. E exatamente ali, logo quando ele chegou, já começou a angústia, o pavor, porque Jesus sabia que iria morrer na cruz. Ele sabia que ele iria morrer na cruz. Agora imagina você no lugar do Senhor Jesus, sabendo que você vai morrer no outro dia, que você vai passar pela morte. Tem pessoas que só de pensar na morte a pessoa fica apavorada. E o nosso Jesus, que estava ali como homem, ele sabia que ele iria experimentar uma coisa que ele não tinha experimentado ainda, que era a morte. Então o que veio dentro do coração de nosso Senhor? O pavor, a angústia. Só que vale lembrar que Jesus ele era Deus que se encarnou, se fez homem. Ele era homem, mas antes de ser homem ele era Deus. E Jesus não tinha pecado. Como homem, ele não tinha pecado. Ele viveu 33 anos aqui nessa terra
foi tentado em todas as coisas e ele não cometeu uma só transgressão da lei. Jesus, ele nunca haveria de morrer, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Mas se a pessoa não comete pecado, como que a morte vai vir sobre a pessoa? Então Jesus não haveria de morrer nunca como homem. Para Jesus morrer na cruz, ele teria que assumir os nossos pecados. Ele teria que pegar os nossos pecados e fazer dos nossos pecados o dele. Então ele sofreria o castigo, sofreria a morte. E porque Jesus sabia disso, que ele haveria de assumir as nossas culpas, então ele começou a ter o quê? Olha aí, ó, o versículo 33. E começou a ter pavor e angustiar-se. Então aqui começa o quê, gente? O sofrimento de Cristo. A paixão do Senhor Jesus. Aqui começa o sofrimento, o pavor, a angústia. Veja que o Senhor Jesus, verdadeiramente, o Senhor Jesus, ele sofreu. Sofreu por nós, né? Jesus sofreu, verdadeiramente, o Senhor Jesus sofreu muito. E o sofrimento dele, antes de ser aqui, ó, na carne, o sofrimento dele começou aqui, ó, no coração. Quem já teve apavorado aqui alguma vez? Levanta a mão. Algum dia você já teve pavor? Eu já tive. Já teve? Algum dia você já se angustiou na vida? Já se entristeceu na vida alguma vez? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu também. Quantas angústias eu já passei. É bom, é fácil estar angustiado? É fácil?